encarando circunstâncias não muito agradáveis. Se ela não tinha como pagar essa dívida, os dela teriam que se tornar escravos. Elijah, I do for you. E Eliseu aparece então no cenário e pergunta a ela: e o que você quer que eu faça? He spoke and she obeyed. Ele falou e ela obedeceu. Uma coisa que você não encontra aqui. E sabe o que é? Dúvida. In either one of these ladies' lives, you do not see doubt. Em nenhuma da vida dessas mulheres você encontra, e veja o que aconteceu. Deus providenciou tanto óleo que nem vasilhas não tinha suficientes. Paid off the debts Pagou as dívidas and was left with an abundance on which to live. e foi deixada com uma abundância com a qual dava para viver. God is good. Deus é bom. A próxima que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouquinho mais comprida, mas é uma das minhas favoritas. Accounts in all Scripture. E em todas as escrituras a gente tem relatos, And that's, mas esse é o relato de Davi e you Golias. don't like that story? Vocês gostam, né, da história de Davi e Golias, não é? I love it. Eu amo essa história. David, Vejam, Davi, a shepherd boy, menino que cuida de ovelhas, an insignificant shepherd boy. Insignificante pastor. I want you to kind of forget about the fact Esqueça o fato that the Lord anointed David before this battle. que antes dessa batalha o Senhor ungiu a Davi. But in my heart of hearts, Mas no meu coração, no fundo do meu coração, David would have done what he did o Davi teria feito o que ele fez, without that having taken place at that time. mesmo sem a unção que aconteceu naquele período antes. Então, aí nós temos uma trégua, né, entre os israelitas e os filisteus. And picture in your mind's eye, if you will, Então, desenhe o seguinte quadro na sua mente. we've got a row of mountains over here, Nós temos aí uma cadeia de montanhas por aqui. there's over here, Saul e o exército dele estão por ali. a row of mountains over here, E tem outra cadeia de montanhas desse lado. and the Philistines are E going. os filisteus e Golias estão desse lado. And in between is a beautiful valley with a brook flowing through it. E no meio tem um vale bonito e um riacho passando pelo meio. And so there they are, facing off against each other. E aí está aí um exército, né, encarando o outro. And finally, Goliath, E finalmente o Golias diz ao exército de Saul, and in so many words, e muitas palavras, he said, let's make this simple. e aí ele diz: bom, vamos simplificar. Você envia o teu melhor homem, I'll meet him in the valley. eu vou encontrá-lo ali embaixo no vale, We'll duke it out. e aí nós ok. E aí nós resolvemos a parada. E o vencedor então sairá ileso. Goliath would have been a good player in Las Vegas. Pois é, né? O Golias seria um bom jogador em Las Vegas, não é? He's over here. Então, Saul e o exército dele está daquele lado. And they're listening to Goliath for 40 days. E já havia 40 dias que eles estão ouvindo Golias falar assim: Come on, vem, send him down. mande o teu melhor homem aí. No takers. Não apareceu. Nobody responded. Ninguém respondeu. So anyway, David is called by his father. Now, he was the youngest of 8 sons. Veja, ele era o mais jovem de 8 filhos. 3 of his brothers were in the army with Saul. 3 dos seus irmãos estavam no exército com Saul. And his father calls him one day E o pai dele chama o Davi um dia and said, here, take this food to your brothers. e dá um embrulho para ele e diz: olha, leva essa comida para os teus irmãos. And so David does that. E Davi obedece. And he goes fine. E ele chega até a linha
da frente, dos de Saul, and he's seeing what's going on. e ele observa o que acontece. And he's saying, hey, E ele diz, ei, why is nothing happening? por que nada acontece? And he asked this question. He said, what shall be done for the man who kills this Philistine? E aí ele pergunta, uai, o que acontecerá com o homem que mata esse filisteu? And what happens right then was, E o que acontece bem ali foi que his older brother sees him o seu irmão mais velho and says, hey, what are you doing here? diz para ele, ô cara, o que você está fazendo aqui? You're supposed to be back with the sheep. Você devia estar lá com as ovelhas. As if David was stealing his thunder. Como que, né, Davi estivesse roubando lá, digamos, a vigorosa experiência dele. And then David says, what have I done? Is there not a cause? E eu pergunto, uai, mas o que eu fiz? Não tem causa nenhuma. And finally he was sent to Saul. E finalmente Davi foi enviado a Saul. E ele convence Saul e diz, I'm the man. eu sou esse homem que o Golias está falando. This shepherd boy. Aquele menino pastor. I'm the man. Eu sou o homem. And Saul said to David, he said, go and the Lord be with you. E aí Saul lhe disse, olha, vai e que Deus seja contigo. So they decided to fit David with armor. Então decidiram, né, de equipar o Davi com armadura. And they put it on him. E colocaram a armadura nele. He couldn't even walk. E com essa armadura ele não conseguia nem andar. Tira a armadura. I don't need this stuff. E fala, eu não preciso disso. So he takes off. Então ele vai. Vem descendo pela lateral das montanhas. Down into the valley. Vai até o vale. And here's Goliath on the other side. E o Golias está lá do outro lado. And he probably had to put binoculars. Quem sabe ele teria que até usar binóculos, né? Só para ver quem que estava chegando. And then when he saw David, E quando ele viu a Davi, this really upset Goliath. aí o Golias ficou até chateado. Mr. Goliath, Veja só o Golias. you could put a 4-foot person on top of me, Você pode pegar um do meu tamanho e colocar em cima de mim. and that's about how tall he was. E era mais ou menos essa altura que o Golias tinha. And David probably comes up to about here. E Davi chegava provavelmente até o peito dele. And this upsets Goliath. E isso irrita Golias. And Ele se torna chateado. and he says this, E ele diz assim, am I a dog that you come at me with sticks? sou eu um cachorro para você chegar até mim com paus? Come to me and I'll give your flesh to the birds. Vem aqui que eu vou dar tua carne para os passarinhos. And David says this, E Deus diz assim, você vem até mim com uma lança, com uma espada. Ah, tá. E uma outra arma. but I come to you in the name of the Lord of hosts. Mas eu venho contra você no nome do Senhor dos Exércitos, The God of the armies of Israel, o Deus dos Exércitos de Israel, whom you have defiled. que você está aí querendo derrotar. This day Nesse dia, the Lord will deliver you into my hands. nesse dia o Senhor te entregará nas minhas mãos. I'll tell you, if Goliath had any smarts at all, Se o Golias, né, tivesse alguma inteligência, about this time sweat would be running down his back. se ele tivesse entendido, né, o que estava sendo falado, ele estaria suando até nas costas. And he would probably be thinking, E ele provavelmente pensaria, maybe I should go home and water the flowers. quem sabe é melhor ir para casa regar as flores. No. Pois é. So David, O Davi se aproxima de Golias, he reaches down in the brook, ele vai até o rio, lá no riacho,